Você sabe que todo jornalista um dia foi foca? A diferença entre um e outro você vai saber na série Entre Nós. Pode começar? Pode começar, tô aqui pronta. Estamos falando com Cléo Oliveira e ela vai falar um pouco sobre o seu trabalho no Instagram. Como você trabalha suas redes sociais para quem é estudante de jornalismo? Oi, Matheus, tudo bem? Olha, eu tento mostrar um pouco para os estudantes sobre a minha experiência como jornalista, as coisas que eu vivo, as coisas que eu sei fazer e mostrando um pouco das possibilidades. Eu acho que é o mais interessante. Eu penso muito como eu receberia se fosse estudante. Então eu me lembro que quando eu fazia faculdade não se falava tanto das oportunidades além, né, de ser funcionário de uma televisão, de um jornal, de um site ou de trabalhar numa assessoria. Então eu mostro um pouco desse mundo, digamos assim, para os jornalistas, a fim de incentivá-los mesmo a se conhecerem e a fazer comunicação bem próxima a eles, né, o que eles acreditam. Eu defendo muito que a gente tem que encontrar o equilíbrio entre noticiar algo e também se dar naquela notícia, né? Estar presente naquela notícia. Isso é possível sem ser desequilibrado, sem haver Como desequilíbrio. como você trabalha para produzir esse tipo de conteúdo? Eu faço um cronograma, mas sem ser um calendário fechado, assim, sabe? Eu não coloco, por exemplo, dia 18 eu vou postar tal coisa, eu não faço assim, não. Eu gosto de deixar livre mesmo com o que eu sinto, assim. Então, geralmente, eu faço o caminho inverso. Eu levanto temas que eu acho interessante de serem apresentados, ou eu estou trabalhando e aí surge algum assunto que eu penso, né? Nossa, isso dá um assunto interessante. Aí eu vou registrando esses conteúdos que eu quero falar e aí produzo. Com eles produzidos, eu vou escolhendo o melhor momento de divulgar. Eu faço o caminho inverso, eu digo, né? Porque a maioria das pessoas trabalha com calendário de datas, por exemplo, datas comemorativas, né? E vai marcando ali no calendário o dia que vai postar determinada coisa. Eu gosto de escolher os temas e aí soltando de acordo com o momento. E nem sempre eu faço também muito prévio, sabe? Às vezes eu dou aquele negócio, tipo, hoje eu quero falar disso, é a hora de falar disso, porque jornalismo também tem imediatismo, eu vou lá, produzo para aquela hora e divulgo naquela hora mesmo. Para você que já trabalhou em televisão, rádio e tudo mais, as redes sociais são uma forma do jornalista que já está há muito tempo no mercado se reinventar. Sim, não só para o jornalista que está há muito tempo no mercado, eu vejo que para todos, porque existe uma ideia de que o jornalista que está entrando agora no mercado, todos são multimídia. E não é bem assim, não tem essa regra, sabe? Não é todo mundo que está entrando no mercado agora que é extremamente envolvido com redes sociais, ao mesmo tempo que nem todos que estão no mercado estão envelhecidos, eu digo, na prática, né? Não conseguem criar. Mas sim, eu vejo não é nenhuma oportunidade de reinventar, é uma oportunidade de se aproximar mais das pessoas. No meu caso, por exemplo, eu encontrei nas redes sociais uma forma de produzir conteúdo, de conteúdo mesmo, né? Que essa palavra está muito banalizada. Mas eu encontrei nas redes sociais uma forma de fazer o meu conteúdo jornalístico, me comunicar direto com as pessoas, sem necessitar de um veículo, né? Não desmerecendo, obviamente, os veículos, porque eles têm o seu papel, mas as redes sociais, ela é uma forma de se comunicar diferente e a gente pode criar os nossos próprios conteúdos, a forma que a gente quiser, a nossa linha editorial, digamos assim, e fazer o jornalismo que a gente quer. Então, para mim foi um para mim foi não, para mim as redes são ainda são um canal, um novo canal de comunicação que eu tenho acesso direto às pessoas.
O quanto que as mídias sociais. Como o jornalista pode trabalhar suas redes sociais? Você diz profissionalmente, né, para agregar Aham. o trabalho dele. Olha, vai depender muito do objetivo dele. Por exemplo, se eu estivesse num veículo de comunicação, fosse repórter ou apresentadora, por exemplo, eu usaria as redes para poder agregar valor ao conteúdo que eu vou colocar no ar no veículo tradicional. Eu traria mais sobre aquilo, né? Um assunto que foi, por exemplo, destaque no jornal daquele dia, eu usaria minhas redes para agregar aquilo, manter aquele assunto em alta e, em consequência, o meu trabalho em alta. Eu usaria nesse sentido. Se eu não estivesse em veículo, eu produziria, como é o caso, eu produziria os meus próprios conteúdos. Então eu vejo que vai muito. Não existe um caminho pronto, sabe? Nem a estratégia está não no que fazer, mas como fazer para qual objetivo. Não adianta você ter uma ideia genial se ela não é estratégica, se ela não vai te levar a alguma coisa. Então depende muito. Se você está em veículo, se você está em assessoria, se você está produzindo seu conteúdo, né? Qual que é o seu objetivo? Mas com certeza o jornalista pode sim se valorizar muito nas redes sociais, se apresentando, né, quem ele é, quais são os valores inegociáveis que ele tem, falando de si. É uma profissão que envolve muito a gente, né, quem somos de fato. Então, eu acho que quando a gente fala dos nossos valores e do que a gente acredita, a gente também está se valorizando como profissional. Tipo assim, eu como profissional, eu sei mais usar Instagram do que Twitter. Eu vejo o povo usando, mexendo no Twitter, mas eu particularmente não sei usar porque eu acho esquisito, entendeu? Tem que escrever com não sei quantos caracteres lá. O Twitter é um lance legal pra gente exercitar, que eu falo, o poder de edição, sabe? A gente exercitar, assim, a capacidade de falar num espaço curto. Mas é muito de perfil. Eu vejo que as pessoas criaram alguns guetos, assim, tipo, jornalista inteligente, é, estudioso, coisa assim, tá no Twitter. Os jornalistas que gostam mais de mídia, de coisas assim, estão no Instagram. Eu não vejo assim, não. Eu vejo como plataformas diferentes e vai da identidade de cada um. O Twitter, ele é uma interessante fonte de informação, porque mundialmente, principalmente, os líderes estão no Twitter e eles usam muito o Twitter para noticiar algo que vão fazer antes de ser oficial, né? Então, como jornalista, você consegue captar ali ou encontrar fontes interessantes para o que você vai falar. No Instagram, já é o conteúdo em si, entende? Então, são redes diferentes. Eu não vejo que o jornalista tem que estar em todas as redes, não. É uma opinião muito pessoal essa, porque a maioria não pensa assim. Eu acredito que a gente tem que estar na rede que a gente acha que combina com o público que eu quero atingir ou com o que eu gosto de fazer. Não necessariamente tem que estar em todas, não. O quanto as mídias sociais podem ajudar ou prejudicar um jornalista? Ajudar, eu já falei, né, um pouco assim, mostrando quem ele é, o que ele acredita, um pouco do trabalho dele. Quando a gente fala, eu percebo isso nos feedbacks que eu tenho. Quando eu falo sobre mim, as pessoas me identificam aquele traço, aquela qualificação, digamos, na profissão. Então, acho que pode ajudar nisso, de você construir uma rede, se relacionar com mais pessoas, né? O jornalista precisa desse relacionamento, eu digo, esse networking, né? Estar com várias pessoas para estar sempre atualizado de informação, conhecer fontes e fazer esse networking mesmo. Como pode atrapalhar? Eu acho que é quando atrapalhar muito, acho que não é só para o jornalista, é para qualquer profissão. Quando ele em especial o jornalista, quando ele começa a achar que ele é o foco, ele é a notícia e não o produtor daquele conteúdo, né? Quando o jornalista sei lá, fica estrela, talvez. Eu acho que isso não é legal.
mas fala-se muito de emitir opinião. Quando o jornalista emite opinião nas redes, ele confunde. Eu acho que como qualquer pessoa, o jornalista precisa, qualquer pessoa que eu digo que não quer ser uma planta, né? Uma pessoa que quer ter o seu espaço, ele tem que se posicionar. E eu acredito e defendo que o jornalista pode se posicionar sem comprometer o seu trabalho. Eu não acredito no jornalismo que a gente aprende, inclusive, eu acho que é só o termo que é errado, o conceito está certo. Quando a gente fala que aprende que o jornalista tem que ser imparcial. O jornalismo tem que ser imparcial, ou tem que ser imparcial. Não é questão de imparcialidade, tem que haver equilíbrio. Porque há situações que você não pode você não vai estar informando, cumprindo o seu papel social, dando, por exemplo, o mesmo espaço a duas partes. O mesmo espaço que eu digo não é ignorar a outra parte e nem não ser injusto com ela no espaço, mas eu digo assim, aquela coisa matematicamente, sabe? Eu dei 5 minutos para uma pessoa falar, vou dar 5 minutos para outra pessoa falar. Essa matemática, às vezes, quando se trata o jornalismo sobre cálculos, ele é prejudicial. Então, eu vejo que o jornalista tem sim que se posicionar, ele só tem que entender, e aí é uma linha muito fininha, sabe? Fácil de confundir, fácil de cruzar sem ver, mas ele tem que entender que posicionamento é o que ele acredita, né? Posicionamento não é moda, não é dizer hoje entrar em efeito manada, eu digo, né? Posicionamento é o que ele acredita. Então, posicionamento não é story, eu já disse isso, que você vai lá, posta, ele some 24 horas e você posta outro. Não é sempre, mas eu não vejo problema do jornalista se posicionar. Acho, inclusive, importante para que as pessoas reconheçam quais são os valores daquele profissional, né? O que ele não pode é usar o posicionamento dele em reportagens, deixar se levar, mas fora isso, eu acho que é importante. Acho que para um estudante de comunicação se posicionar é meio difícil, mas com o tempo ele vai aprendendo, né? Exatamente. Às vezes existe essa ansiedade, e eu já tive isso no começo do trabalho, ou quando era estudante, dessa necessidade. Às vezes a gente sente a obrigação de se posicionar, né? E o posicionamento ele não é uma obrigação, ele é uma coisa natural. Então é óbvio que quando a gente não tem ainda muita experiência ou está numa fase inicial do curso, por exemplo, é óbvio, natural e previsível, e que seja assim. Eu acho importante que você ainda não tenha construído o seu entendimento, né, de forma completa. É natural você mudar de posição. Então, por isso que a gente tem que pensar muito antes de se posicionar, né, para ver se aquilo mesmo aquilo me representa. E outra coisa também, eu preciso falar disso mesmo, é uma coisa que realmente me incomoda, é uma situação que eu tenho que dizer, porque o jornalista é muito, e aí também o estudante é muito alfinetado, eu diria, muito cobrado de que se posicione, sabe? Ah, mas você não é jornalista? Ah, mas você não estuda jornalismo? Não sabe isso? E a gente não pode se deixar levar por essa pressão de se posicionar, entendeu? Acho que, olha, eu não dá de Glória Pires, sabe? Não tenho que comentar sobre isso agora. Muitas pessoas conhecem mais o seu trabalho através das redes sociais. Eu acho que ainda não, porque eu abri minhas redes sociais há pouco tempo. Agora, assim, mais alguns meses para cá, que estão chegando pessoas que não me conhecem pessoalmente. Aqui no estado, eu acredito que seja reconhecida mais pelo meu trabalho em veículos, né? É onde eu construí o meu nome, digamos. Mas nas redes ainda é recente, porque eu abri meu perfil não faz tanto tempo. Então, as pessoas que não me conhecem pessoalmente estão chegando agora. Tipo assim, eu nem lembrava que você era repórter da TV Anhanguera. É porque você é muito novinho. É porque, tipo assim, eu lembrava da Guardiola, da Revin que tá lá até agora, mas de você. Aí eu vi uma foto sua, acho que no Instagram, com câmera lá e microfone da TV Anhanguera. Eu falei, ela foi repórter da TV Anhanguera? Eu não lembro. Nem
porque você é novinho, Matheus. Quantos anos você tem? 24. Aí, Fiz 24 em janeiro. é novinho, é por isso. Eu E fiquei. aí, É porque, por exemplo, eu fiquei lá menos tempo que outros repórteres, né? Embora eu tenha ficado um tempo razoável, mas é natural, assim. Nem todos me conhecem pela TV. E tem outros trabalhos também, né? Trabalhei em jornal, impresso, trabalhei na rádio, na rádio. mas na TV eu construí uma história interessante. Eu fazia muitas reportagens de comunidade que elas acabam chamando bastante atenção, né? Pelo perfil, por ser uma coisa mais popular e realmente representar problemas de muitos lugares. Você vai numa comunidade fazer um problema, mas outras comunidades têm aquele mesmo problema, então elas se reconhecem naquele material. E foi uma experiência maravilhosa. Você sente falta de trabalhar com televisão ou não? Foi só uma passagem pra você. Ah, eu gosto muito. Eu sinto falta, e não, na verdade, eu sentia mais falta antes de produzir para as redes sociais, você acredita? Porque as minhas redes eram fechadas, somente álbum de fotos. Eu tinha lá 200 seguidores, que eram as pessoas que eu realmente conhecia, e não usava para essa finalidade, né? E aí eu sentia falta, assim, desse. O que foi sanado um pouco quando eu fui para o rádio. Porque rádio e televisão são muito parecidos no sentido do contato com as pessoas. Você tem muito contato com quem está te ouvindo, com quem está assistindo. E esse retorno, esse feedback das pessoas era muito gratificante, muito importante. Você não tem tanto isso quando você trabalha num impresso ou em um site, porque o público que te lê, ele não te reconhece, né? Ele não te vê, não tem essa proximidade. Vídeo e rádio, eles trazem um contato muito pessoal, assim, eu diria, muito próximo. E isso é muito, muito interessante. Eu sentia mais falta antes de estar na rádio, né? E agora com essa que eu me abri, digamos, e me encontrei nos materiais das redes, eu não sinto tanta falta. Eu gosto muito, acompanho, mas sentir falta que eu digo de produzir, de estar com as pessoas, não mais. Qual é o feedback maior, de rádio ou de televisão? O rádio, ele é interessante, assim, não dá pra medir muito, sabe? Porque como o rádio, o programa é ao vivo e a pessoa participa, é diferente o formato, né? Ela manda mensagem, você lê a mensagem dela, ela te manda áudio, ela liga, ela participa ao vivo, então pode haver a impressão que o feedback é maior. Mas não dá pra medir muito não, porque é diferente, né? Na televisão a pessoa não liga e entra ao vivo por ligação como é no rádio. O rádio permite essa comunicação feita junto, bem, bem próximo e ao vivo, né? No rádio você tem o feedback ao vivo e em televisão você tem ao longo do trabalho, quando você vai fazer uma reportagem, né? E alguém lembra de outra matéria que você fez, coisas assim. É, tipo assim, eu gosto muito. Eu gosto muito, muito de rádio e de televisão. Não sei se é porque eu já tô acostumado com isso, entendeu? E eu gosto muito de rádio e televisão. Não sei se é porque eu vejo outras pessoas fazendo e eu me vejo fazendo aquilo também. Então, isso pra mim foi decisivo quando eu decidi fazer jornalismo, porque eu me vejo fazendo aquilo. Ah, é fantástico, tá vendo? É quando que eu falo de TV e rádio, justamente por serem mais próximos. As pessoas têm uma identidade maior, sabe? Elas se identificam mais com aquele trabalho, porque tá vendo ali que é alguém fazendo, vendo todo o processo, eu acho, né? Então isso desperta muito. Eu acho que se você tá no caminho certo, assim, de fazer o que você gosta, tem interesse e se identifica. O que que você deixa de mensagem para os alunos assim que estão começando ou estão no meio do curso e o que que você deixa de lição para os alunos? Olha, estudem muito. O jornalista não pode parar de estudar. E eu não digo estudar apenas a disciplina para fazer uma prova, fazer um trabalho, não. A gente precisa estudar o tempo todo. Todas as profissões precisam, se a gente pensar.
Mas falando de jornalismo, então, não é diferente das demais. A gente tem que estudar o tempo todo, porque é tudo muito rápido, a gente tem que estar informado, e não é só informado sobre o fato que aconteceu agora, é informado de um modo que a gente possa ajudar outras pessoas a formarem as suas opiniões. Então, isso é importante porque é com isso que a gente constrói a nossa presença, a nossa marca como jornalista, né? A gente constrói esse relacionamento com os outros. A minha mensagem é: acredite no jornalismo. Não é uma profissão glamurosa, como parece ser muitas vezes, porém, não sou do time que prega o horror, não, né? Porque tem o time que prega o horror do tipo, não faça isso. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente se reconhece, mas com o pé no chão. Analise o mercado, conheça as possibilidades para você não se frustrar, né? Saiba que, infelizmente, é uma profissão não valorizada financeiramente. Os jornalistas, de uma forma geral, ganham menos do que deveriam ganhar, né? Não estou falando de altos salários. Claro que todo mundo quer ganhar muito, né? Quem não quer ganhar muito bem? Mas eu estou falando de linhas gerais. A gente, no geral, nós somos... A nossa categoria não é remunerada como deveria, mas a gente tem conquistado espaços, conquistado essa valorização financeira também, já melhorou bastante. E não é porque a gente não é remunerado como deveria que também a gente não vai ter conquistas, né? Então, eu posso dizer que para você focar nos estudos, sempre estudar e se conhecer sempre e se permitir com o tempo. Eu digo com o tempo porque no começo a gente não tem tanta maturidade para isso, mas se permita dizer não aos trabalhos que você acha que vão ferir os seus valores. Isso é muito importante, muito, porque o mercado te observa. Em algum momento, alguém vai saber que você disse não e vai te valorizar por isso, né? Dizer não, que eu digo, quando aquilo não te representa, não te valoriza ou vai contra os valores que você acredita. Eu adoro jornalismo, eu brinco que eu tenho uma relação, como é que eu digo? Um relacionamento sério com o jornalismo, mas cheio de DRs, porque eu sou uma crítica da profissão, assim, acho que a gente tem muito a crescer, mas só falo isso também pra gente, viu? Tipo, pra quem não é jornalista, eu defendo a gente muito, mas aqui no mundo entre nós eu sempre falo que a gente tem muito que crescer e muito que aprender e melhorar, todos, né? Todos precisam sempre melhorar, ninguém chega a um ponto máximo e que não pode mais crescer a partir dali. Mas a minha mensagem é essa: conheçam, inspirem-se em profissionais ou produtos que vocês gostam e se joguem, sabe? Treinem, façam coisas, nada é definitivo. Não é como antigamente, que a pessoa era repórter de impresso e ela morria fazendo aquilo, ou ela era repórter de televisão, ela era só aquilo. Eu não vejo assim. Eu acho que a gente tem que ter as nossas preferências, mas tem que saber tudo. Então, pintou uma oportunidade disso? Vai. Pintou daquilo? Vai. Isso vai te ajudar a se conhecer, a identificar o que você gosta e também fazer networking, né? Obrigado pela sua entrevista, pelos ensinamentos e por tudo que você disse aqui hoje. Matheus, eu que agradeço, fico muito feliz, de verdade, não é uma fala educada, eu realmente fico muito satisfeita de poder participar desse momento com você. E um abraço para todos da sua turma, para todos que vão assistir e obrigada mesmo pela oportunidade. Gosto sempre de falar sobre a profissão, como eu disse, eu sou amante do jornalismo, alguns DRs, né? Uma relação conflitante, mas é amor verdadeiro, diria. Um beijo para você, obrigada.